Oi. Graça e paz, irmãos. Vocês estão me ouvindo? Se estiver me ouvindo bem, bota a mãozinha aí, ou então dá um retorno para a gente, que caso vocês não estejam nos ouvindo, a gente vai tentar consertar, certo? Estamos aqui mais uma vez dando início a mais um culto de estudo, né? E louvor ao nosso Deus, mais um culto no qual iremos aprender mais de Deus, iremos tirar dúvidas, iremos nos aproximar mais de Deus, né? Que você na sua casa, você possa reunir sua família, você possa chamar seus amigos que moram com você aí, né, junto de você, para assistir, né? Prepare a Bíblia aí, papelzinho, caneta, tá bom? Que será uma noite muito agradável, será uma noite bem abençoada. Feche seus olhos e ore junto conosco, né? Pedindo a presença de Deus nesse lugar, pedindo a presença de Deus aí na sua casa. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, disposto, Senhor, a te adorar, disposto, Senhor, a dizer que Tu és grande, que Tu és maravilhoso, Senhor. E mais uma vez aqui, Senhor, estamos, Senhor, para aprender mais da Tua palavra e te pedir também, Senhor, que Tu fala, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Obrigado por mais uma noite, obrigado por mais uma noite agradável que Tu nos deste. Obrigado, Senhor, por todos os livramentos que Tu nos deu, Senhor. E venho colocar também, Senhor, em Teu altar, Senhor, a vida daquelas pessoas, Senhor, que estão com o Covid, que Tu possa estar chegando com providência, Senhor, na vida de cada um, que Tu possa estar chegando com cura, Senhor, na vida de cada um, Senhor. E que cada um, Senhor, que for curado, Senhor, possa saber, Pai, que Tu foi quem curou, que Tu é o médico dos médicos, Senhor, que Tu é o Deus grande e poderoso para tudo, Senhor. Nos livra, Senhor, de todas as aflições, de toda tristeza, Senhor. Coloca em nós, Senhor, um coração inabalável, um coração que busca mais a Ti, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, nos abençoa, nos ajuda, Senhor, a fazer um louvor, Senhor, agradável a Ti, a dar um louvor agradável a Ti, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, abençoa nossas vidas, abençoa a vida do irmão Tiago, que trará a mensagem, abençoa a vida das pessoas, Senhor, que vão ser alcançadas, Senhor, através desse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eu te oro e te agradeço, amém. Compartilhe a live, irmãos, publique nas suas redes sociais, né, Instagram, WhatsApp, Facebook, né? E coloca aqui também, ó, aí embaixo, você coloca seus pedidos de oração, né? Agradecimento também, iremos estar aqui dizendo aos irmãos, né? Lendo cada comentário. Né? E se você for de algum canto que não seja aqui do Brasil, não seja aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, coloca aí também, certo? Para a gente saber aonde está alcançando esse vídeo, certo? Que Deus possa estar abençoando vocês, que essa live possa tocar vários corações. Lá no Salmos 29, 2 diz: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Com esses salmos, né, que iremos convidar a igreja, né, vocês aí de casa, a louvar o nosso Deus. Louve conosco, adore ao Senhor, nosso Deus. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele
ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Diga único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, Ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não há outro igual a ti. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não há outro igual a ti, Senhor. O Espírito do Senhor
está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Amém. Que Deus possa estar colocando em seu coração que você é ungido de Deus, que você é, sim, um pregador do Evangelho, né? Antes de chamar nosso irmão Tiago, tem alguns avisos, né? Lembrando que domingo, às 17 horas, teremos culto, certo? Aqui na nossa página, né? No Facebook. E lembrando também, irmãos, que vocês se cuidem, fiquem em casa, né? Se for possível, fiquem em casa, lave bem as mãos. Onde você for, leve seu vidrinho de álcool, né? Se proteja, para que logo, logo nós podemos estar aqui louvando ao Senhor todos juntos, né? Nesse momento eu vou pedir à nossa irmã Pamela, para ela que possa estar orando pela palavra, né? Que o nosso irmão Tiago irá nos trazer. Deus abençoe a todos. Senhor Deus maravilhoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, para o louvor da tua glória, que o teu Espírito Santo esteja conduzindo o nosso irmão Tiago e a nós também nesse momento, para que possamos compreender a tua palavra, a palavra preparada para nós essa noite, ó Pai. Em nome do teu Filho Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Tá me ouvindo, irmão Tiago? Show! Pronto. Que Deus possa estar falando ao seu coração e que você possa estar passando a palavra dele para a gente. A oportunidade está com você. Amém, irmãos. Eu saldo nossos irmãos que estão na terceira IPI, e a nossa irmã Pamela, o nosso irmão Edeilson,
acredito também que a nossa irmã Monique deve estar auxiliando. Então, saúdo vocês que estão na terceira igreja, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Também saúdo aqueles que estão em casa, na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, com vocês, que a paz dele, que existe, inclusive, em meio à turbulência, em meio à tribulação, porque a paz de Cristo existe por causa de Cristo, da presença dele, da sua presença maravilhosa. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e nós estamos estudando as parábolas do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar início e também fim, né? Nós vamos dar, digo, para o estudo de hoje. Claro que estudar a parábola de hoje é apenas o início do estudo de cada um de nós, né? Nessa estrada do conhecimento que estamos traçando, e um conhecimento em particular, um conhecimento único, conhecimento que é o conhecimento do reino de Deus. Bem, a parábola que nós vamos estudar hoje é a parábola dos dois fundamentos. O Senhor Jesus, ele proferiu essa parábola e nós vamos entender o que são esses dois fundamentos. O objetivo do nosso estudo hoje é entender essa parábola e que ela destaca a diferença entre um ser humano prudente e um ser humano insensato. E aí, é um ser humano prudente e o outro ser humano insensato frente aos ensinos do reino de Deus. E nós vamos ver os efeitos da insensatez, como também os efeitos da prudência. Os efeitos da prudência sobre a vida do prudente e os efeitos das escolhas do insensato sobre a vida do insensato. Então, essa vida que cada um, né, as atitudes que cada um vai tomar, tem consequências que são certas. Não são consequências que possivelmente ocorrerão. Não. São consequências que, devido às atitudes dessas duas pessoas, esse tipo de pessoas, elas certamente acontecerão. Uma, o prudente, por escutar a Cristo, e a outra, do insensato, por não dar ouvidos aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Essa parábola, irmãos, ela se encontra lá em Mateus, no capítulo de número 7, verso do número 24 ao 27. Eu gostaria de convidar você que está na sua casa para estar abrindo a sua Bíblia nesse texto, de Mateus, capítulo 7, o número 24 ao verso do número 24 ao verso do número 27. Se você não está com sua Bíblia, você tem a oportunidade de tê-la em mãos, ou senão você pode estar acessando a sua Bíblia também em algum dispositivo móvel que você tenha, um celular, smartphone, ou o Kindle, ou qualquer outro dispositivo eletrônico que tem a função de instalação da Bíblia virtual. Então, irmãos, vamos fazer a leitura desse texto, que se encontra lá em Mateus, capítulo 7, 24 a 27, que diz bem assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Irmãos, nós podemos destacar algumas informações preliminares sobre a parábola dos dois fundamentos que nós estamos começando a estudar agora.
O primeiro é que Jesus proferiu essa parábola após realizar uma sequência de ensinos sobre o reino de Deus e usou essa parábola como conclusão do seu ensino. Essa parábola se encontra também lá em Lucas, no capítulo número 6, verso 36 ao 47. Os irmãos podem verificar essa parábola nesse texto. E nessa parábola, especificamente no texto de Lucas 6, no verso número 46, Jesus chama a atenção para aquelas pessoas que falam do Senhor e o chamam de Senhor, e ele profere exatamente Senhor, Senhor, mas que não fazem aquilo que o Senhor Jesus manda. Ainda um outro destaque que nós queremos dar a essa parábola é que nela Mateus destaca o fato daqueles que conhecem Jesus e praticam a sua palavra. E aí fala do relacionamento, da preocupação que essas pessoas têm, né, ao longo de todos os tempos, de todos os anos, desde aquela época em que Jesus estava presente nesse mundo, até nos dias atuais, em que essas pessoas que levam muito em consideração ouvir e praticar a palavra de Deus, elas estão dando testemunho aí do local que fazem parte da vida deles, né, e que eles também fazem parte dele, que é o reino dos céus, que é o reino de Deus. Então, a parábola dos 2 fundamentos, eu falei que Jesus usou para terminar uma sequência de ensinos. Mas que sequência de ensinos foi essa que Jesus, enfim, encerrou com a parábola dos 2 fundamentos? Jesus concluiu aí, irmãos, o ensino ético sobre o reino de Deus. Nós podemos destacar um autor chamado Brodus, e eu gostaria de ler um trecho de um livro dele, publicado lá em 1966, que fala sobre a parábola dos 2 fundamentos. Ele diz bem assim: em uma região de pedra calcária como a Galileia, basta só cavar-se um pouco para se achar uma camada de rochas sólida. É muito comum ali mesmo, agora, abrirem-se alicerces até a rocha e neles assentar os fundamentos das casas a construir. Seria ocioso dizer que aqui a rocha significa Cristo, porque em outros lugares, assim, ele é figurado. O pensamento aqui é evidente, o de uma pessoa que apresenta sua salvação sobre o bom fundamento da obediência, e não sobre a mera profissão, não por ouvir apenas os ensinos do Salvador, mas por agir segundo eles. Caindo a chuva, como consequência, formam-se os rios, torrentes montanhosas rolando pelas encostas e se avolumando em torno da casa. E estes, levando a terra, deixaram os alicerces da casa descoberto. Então, os ventos sacudiram a casa, mas não caiu, porque estava assente sobre a rocha. A areia refere-se à superfície móvel do terreno, ou talvez areia acumulada em alguma parte da encosta da montanha, que dá aparência de firmeza, mas que está sujeita a ser arrastada por uma próxima enxurrada. Arrastados os alicerces da casa, ela cairá certamente com grande fragor, ficando reduzida a escombros. Essas aí são as palavras de Brodus, esse pensador que traz todas essas informações de cunho geológico sobre qual é a composição, né, a geologia do terreno daquela região da Galileia. Então, irmãos, a gente pode destacar aí que é uma região que dá para se cavar e, por ser um terreno arenoso, então se cava pouco e se encontra rapidamente um alicerce, né, duro, propício para a construção. E a Bíblia destaca aqui para a gente
que existem dois tipos de construtores, dois tipos de pessoas que constroem a casa sobre os terrenos. Existe o prudente e existe o insensato. O prudente construiu sua casa sobre a rocha. Nós temos que entender que a rocha aqui é a pessoa, é o Senhor Jesus Cristo com seus ensinamentos sobre o reino de Deus. Este direcionamento, esse sermão é direcionado para os que creem em Jesus, que tem uma conduta de obediência e envolve tanto o fazer, o ouvir e o agir. Então, essas são características do prudente. Ele tanto está disposto a ouvir, quanto está pronto a agir. São características dele. O desobediente construiu a sua casa sobre solo arenoso, ou seja, é uma característica de uma pessoa descuidada. E a ocorrência aí de fenômenos naturais, como vento, chuvas, tempestades, abala a casa e ela cai. De quem é a culpa da casa cair? A Bíblia destaca aqui que a culpa da casa cair é do próprio dono da casa, aquele que constrói a casa. Por quê? Se nós colocarmos o Senhor Jesus como a rocha e também como aquele que é o mestre de obras, dizendo: olhe, construa sobre mim a sua casa. Construa sobre mim, porque eu sou a rocha. Então, o insensato não ouve as palavras de Jesus e ele constrói a sua trajetória, aí a sua casa, segundo os seus próprios esforços. E então, a sua casa certamente cai. É inevitável que a casa caia. Então, a casa irá cair. Nós temos, irmãos, que destacar várias coisas que são muito importantes para as nossas vidas. Por exemplo, Jesus está nos permitindo hoje construir várias coisas baseadas nos ensinos do reino de Deus para nossas vidas. O Senhor nos ensina a viver segundo a sua vontade. Talvez você tenha colocado diante de Deus aí a possibilidade de um emprego, mas você quer partir para esse emprego, por exemplo, segundo o ensinamento do reino de Deus. O que eu estou perguntando é se antes de agir, é Deus quem está sendo, é a Deus a quem você está pedindo conselho? É a Deus a quem você está pedindo auxílio? A quem você quer proximidade? A quem vai ajudar você a construir, por exemplo, uma carreira em que o alicerce é o próprio Cristo? Ou você pode estar querendo, por exemplo, começar um ministério na igreja. Mas para começar esse ministério na igreja, a base também é o Senhor Jesus Cristo. Tem que se perguntar a Ele: Senhor, eu devo construir aqui? O que eu devo usar? Porque o Senhor Jesus Cristo é a rocha sobre a qual nós vamos construir e prosseguir. Então, existem muitos fracassos nas nossas vidas, ou pode existir, certamente, quando nós vamos simplesmente agindo segundo os nossos próprios conselhos, segundo a nossa própria visão, segundo a nossa própria perspectiva. E aí, as coisas estão fadadas ao fracasso. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo deixou, ou ele não foi convidado, ele não foi perguntado se ele aprova a nossa decisão, ou se é baseado nos ensinos do Senhor Jesus Cristo, baseado nele, que nós vamos construir cada aspecto da nossa vida. E nós não podemos deixar nenhum deles. Assim como pessoas muito jovens acabam sendo precipitadas em tomar atitudes. Eu acho que a atitude precipitada não é só do jovem, mas é uma característica talvez do jovem, porque na juventude as pessoas acabam exigindo mais força, e quando acabam exigindo mais força, então exibem também
a sua vaidade, a sua beleza, e deixa com que essas coisas acabem lhe guiando e agindo de forma impensada. Por quê? Porque por não conhecer as coisas da vida, então age de forma inconsequente, por não conhecer, e por não conhecer não tem medo, e por não ter medo age de forma inconsequente, segundo as coisas da vida. Então, a casa aqui, irmãos, ela simboliza cada aspecto da nossa vida. Talvez o quarto simbolize um local de intimidade que faz parte da nossa vida, afinal, Deus nos criou para termos intimidade com Ele e uns com os outros. O nosso próprio relacionamento com o Senhor Jesus não pode ser construído sem a pessoa dele. Será que é possível construir um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo sem a pessoa dele? Sem ser a base? Irmãos, é possível construir, sim, um relacionamento enganoso. Ou seja, em que aquele que está construindo com seus próprios esforços, achando que está construindo um bom relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E como é que isso acontece? Quando passa a agir segundo a sua própria mente, segundo os seus próprios esforços, segundo o seu próprio querer, segundo a sua própria vontade. Olha só, lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 21 a 23, mostra para a gente duas coisas. Que existem palavras que, quando não são acompanhadas por ações, elas são condenadas. É como se eu fizesse o seguinte, como se eu fizesse, não, na prática é isso mesmo. Eu estou dizendo, por exemplo, que a igreja tem que jejuar e orar. A igreja tem que dizer as básicas. A igreja tem que se consagrar. Só que aí eu não jejuo e oro, eu não me consagro e eu não olho para o meu próximo, né? E para dar uma cesta básica para quem está precisando. Então, as minhas palavras não vão estar sendo acompanhadas por ações. E palavras não acompanhadas por ações, elas são condenadas. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 21 a 23. A Bíblia não aprova. Diz que as nossas palavras devem ser acompanhadas de ações. Então, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós dizemos para outro, deve ser algo que faz parte da nossa vida prática e de comunhão com Deus. Não pode ser algo que vai ficar meramente separado de uma vida que viva constantemente próximo do Senhor Jesus Cristo. Não vamos agir de maneira precipitada, achando que no muito falar e no pouco agir, nós vamos estar agradando a Deus. Não adianta nós falarmos, nós postarmos nas redes sociais, Jesus te ama e tudo mais, e nós, de fato, não nos debruçarmos, mesmo agora, nesse tempo em que estamos num momento de pandemia, de distanciamento social, não colocamos o joelho no chão por amor ao nosso irmão. Então, são coisas que não podem ser simplesmente palavras jogadas ao vento, porque a nossa adoração a Deus não são simplesmente palavras em livros, palavras ditas em vídeos, ou como diz uma canção, apenas palavras em canções. A nossa adoração não pode ser dessa maneira. A nossa vida com Cristo não pode ser dessa maneira, porque se for dessa maneira, nós estamos prosseguindo segundo os nossos esforços e aí vamos estar construindo o nosso relacionamento com Cristo na areia. Por quê? Porque na nossa perspectiva, esse relacionamento é com Cristo, mas de fato não é. Porque Cristo é a rocha. Nós vamos estar construindo na areia, que é tudo que é volúvel, que é tudo que se transforma, que é tudo que não permanece, que é tudo que não é eterno, que é tudo o que não serve de fundamento para a construção da nossa casa, que deve ser fundamentada nos ensinos do reino de Deus. Se não for, nós vamos
incorrer em erros e vamos estar nos enganando, achando que estamos fazendo a vontade de Deus, sem de fato estarmos. Então, nós precisamos colocar toda a nossa vida, a vida integral, inteira, cada uma dessas partes, para colocarmos diante do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o planejamento faz parte do reino de Deus. Olhe lá, Gênesis, no capítulo 1, os momentos em que Deus planejou construir as coisas. Nós temos o exemplo de Gênesis 1, 26, em que Deus disse, olha, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele está dizendo ali, ó, dentro de Deus, né? As pessoas de Deus estão conversando e planejando fazer o homem, e depois eles executam. E se nós prosseguirmos na leitura de Gênesis, vamos ver mais à frente, que Deus viu as coisas. E como é que foi que ele viu? Ele viu que era muito bom. É como uma pessoa que, por exemplo, vai dar o dízimo na igreja, essa pessoa, vamos supor que ganha R$1.000 e decide aumentar aí, durante um certo período, a sua oferta de, vamos dizer, de 15%, ele dá dízimo, mas ofertas uns 15% para a igreja. Né? Ele dá isso, mas prefere aumentar para 60%, por exemplo. Não, para 50%. Só que o custo da sua casa já leva aí 60% da sua renda. Então, 60% de 1.000 é bem fácil, R$600. Né? Só que se ele quer dar ainda 50% para a igreja, significa que ele vai dar 110% daquilo que ganha. O que ele não tem, porque se ele só ganha 1.000, e vamos supor que não tem reservas, então ele não vai ser capaz de fazer isso. O que é que vai acontecer? Se ele insistir, vamos supor que ele consiga dar os 50%, né, pague algumas coisas, a crediário, no cartão, deixe para pagar depois. No outro mês, se ele fez um planejamento, por exemplo, de fazer isso durante 6 meses, ele vai acumular essas dívidas ao longo de 6 meses. E depois ele não vai conseguir dar o dízimo. Quem foi que planejou errado? Quem foi que disse que ele tinha que fazer aquilo? Se foi Deus, nada vai dar errado. Mas se foi pela sua própria cabeça, então já deu errado. E aí ele vai ver os frutos, né? A pessoa que agir dessa maneira vai ver os frutos vindo cada dia mais e a bola de neve das dívidas aumentando dia após dia. Com isso, a boa oferta que, vamos dizer aqui, que esse nosso irmão gostava de dar e dava com alegria, ele não vai poder mais dar porque acumulou em dívida. Ele vai ter que ajeitar a sua vida financeira. Porque ele acumulou dívidas. Por quê? Porque planejou mal. Porque ele achou que tinha que fazer aquilo, né, de dar aquela oferta, quando Deus nem disse que era para ele dar. E ficou totalmente endividado. Então, as coisas da nossa vida, ela tem que envolver também planejamento. E aí, para a construção de uma casa, é preciso planejar. E nós temos que planejar com o Senhor Jesus Cristo. Esse planejamento ocorre com as palavras, com o ensino, com o conhecimento de Deus. Ela não ocorre porque nós vamos simplesmente parar e refletirmos em coisas diferentes daquilo que a palavra de Deus nos traz, ou se nós vamos escutar, por exemplo, o conselho dos ímpios, que não param de maneira alguma para refletir na palavra de Deus. E a Bíblia diz muito claramente para a gente que bem-aventurados aqueles que não se detêm no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque Deus não conhece o caminho deles. Deus não conhece. Eles estão construindo as suas casas na areia e não na rocha. E alguém que vai se aconselhar com alguém, com outra pessoa, que a sua casa está na areia, o que é que ela vai dizer? Construa a casa aqui também, na areia. Ou seja, ela não está perguntando ao nosso Deus.
e aí a casa vai cair. Então, irmãos, vamos fazer as coisas sim, mas vamos fazer com um planejamento. Está pretendendo iniciar a faculdade? Coloca diante de Deus, planeje com Ele, fale com Ele. Está pretendendo casar? Meu amigo, minha amiga, coloca diante do Senhor todos os pensamentos. Não vai agir segundo o teu impulso, não age segundo a sua vontade, não age segundo o seu querer, mas sim segundo a Cristo. Porque o Senhor fez tudo com calma, com paciência, planejando, executando, e como nós vemos lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, como eu já disse, observando também o resultado da sua criação, que ele olhou e disse, olha, ficou muito bom. Ficou muito bom, e viu Deus que ficou muito bom. Por quê? Porque nós não queremos ser também pessoas que vão falar, hoje vamos fazer, e depois não vão conseguir agir por falta de planejamento. Bom, e é claro uma coisa, olha só, tem como ter bons frutos de uma árvore ruim? Não, não tem. Então aquele que é enraizado em Cristo, dele é retirado bons frutos. E a Bíblia mostra para a gente isso lá em Lucas, capítulo 6, verso 45. Diz assim, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. A sua boca fala do que está cheio o seu coração. Olha só, nós temos o prudente e o insensato. Então, do insensato, nós podemos esperar coisas boas, porque o bom tesouro do seu coração está cheio da palavra de Deus. E aquele que não escuta a Cristo está enchendo a seu coração de coisas ruins. Do que você está enchendo o seu coração hoje? Ou do que você está enchendo o seu coração há muito tempo, talvez? Será que você deixou de encher o seu coração do bom tesouro, das boas novas do Senhor Jesus Cristo, trocando pelas boas novas, que não são boas coisa nenhuma, mas das más coisas que outras pessoas estão falando, que só tiram mal, que só levam ao erro e que são planejadas maleficamente? Alguém te aconselhou a deixar a igreja? Alguém te aconselhou a não orar mais? Ou alguém, pelo convívio com ela, te fez com que você não orasse mais, com que você não lesse mais a Bíblia, com que você não buscasse mais o Senhor? Porque o coração dessa pessoa não está cheio de Deus, mas sim está cheio, talvez, como diz a Bíblia, né? Uns procuram riquezas, outros procuram conhecimento, no caso dos gregos. Mas e aí? Quem vai buscar o Senhor? Vamos buscar o Senhor, porque o óbvio está diante de nós. Se buscarmos ao Senhor, nós vamos produzir bons frutos. Mas se não buscarmos ao Senhor, não vamos produzir bons frutos. Isso é óbvio. Alguém que se prepara para uma maratona com disciplina, severidade, ele persevera durante 6 meses, 1 ano, se preparando bastante para aquela corrida. O que se espera dela é que ela consiga. Agora, alguém que não se preparou, o que se espera dela é que ela não consiga. E a Bíblia diz isso para a gente claramente. Olha só o que traz para a gente. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Ninguém. Tá certo? Você não foi num pé de ortiga e colheu goiaba. Colheu? Não. Não faz sentido. E nem o contrário. Você não foi num pé de goiaba e encontrou lá, ao pegar a goiaba, frutos ruins. Tá certo? Ervas daninhas lá.
De maneira alguma. Então, irmãos, as coisas da maneira que conduzem a nossa vida já estão diante dos nossos olhos. E nós é que devemos julgar. Julgar aí não é julgar para condenar, mas é tomar as decisões para saber em que rumo nós devemos seguir. Porque nós temos aqui que a nossa vida ela é construída em dois fundamentos, ou é em Cristo, ou sem Cristo. Não existe meio termo. Não existe a divisão, né? Ninguém firma a sua casa na divisão entre a rocha e a areia. Porque uma vai ficar firme e a outra cair. E a parte que está na areia, ela vai puxar a parte que está na rocha para cair também. Olha só. A Bíblia diz lá em Lucas 6,46, bem claro. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Existe um outro pensador chamado Duquesne que diz o seguinte: a profissão de fé, sem a consequência e mudança no modo de viver, é vazia. As meras obras, todavia, por si só, não salvam. É necessário ter um relacionamento genuíno com o Senhor Jesus. Irmãos, tem um outro lado também desse ensinamento. Que as palavras que não são acompanhadas de ação são condenadas. Certo? Isso é verdade. Mas essa parábola aqui está dizendo também para a gente que se nós falamos e não cumprimos, é um aspecto ruim para as nossas vidas. Deus não aprova isso. E também, se nós ouvimos as palavras do Senhor Jesus Cristo e não tomamos nenhuma atitude em relação a elas, de maneira a cumprir, também não adianta. Por isso que a Bíblia diz aqui: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então, aquele que reconhece o Senhor Jesus Cristo como Senhor, faz aquilo que ele quer. Aquele que não reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, também não faz aquilo que o Senhor quer. Então, não adianta falar e não agir, e também não adianta ouvir o ensino do reino de Deus e não tomar uma atitude em relação a isso. Ou seja, quando nós ouvimos o que é certo, sabemos o que devemos fazer, não porque nós falamos, mas porque foi pregado na igreja, porque foi ensinado na escola dominical, porque a mensagem está sendo proclamada e nós simplesmente não fazemos, isso também é erro. Porque Jesus vai chegar para a gente e vai dizer: por que vocês estão me chamando Senhor, Senhor, sem que vocês, de fato, cumpram aquilo que eu estou dizendo, me obedeçam? Irmãos, é fato, nós obedecemos àquele a quem nós amamos. Se nós amamos o Senhor Jesus Cristo, nós obedecemos a Ele, nós temos respeito a Ele. Olha só a situação que nós estamos vivendo agora. Quantas vezes nós fomos chamados para ir à escola dominical? Agora nós não podemos ir à escola dominical. Quantas vezes nós fomos chamados, convidados, sendo crentes, para irmos ao culto de oração, com tempo para ir, e não fomos? Quantas vezes nós fomos chamados para ir para o culto de doutrina, para aprender mais da palavra de Deus, para debatermos a palavra de Deus, para fazermos perguntas e ter as nossas dúvidas sanadas, e nós simplesmente nos negamos a isso. E agora nós não podemos nos reunir no templo. Nós não podemos, as igrejas estão vazias, salvo em alguns lugares em que está sendo feita cultos presenciais, mas já com um número muito reduzido de irmãos. 10%, 15% ou menos disso, e distanciados.
Por quê? Porque nós rejeitamos a palavra que o Senhor diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e agora nós não podemos nos reunir. E aqueles que estavam indo, irmãos, eu vou dizer para você, são como aqueles que estavam indo à igreja para receberem doutrinamento, que estavam indo para orarem junto com os irmãos que estavam sendo ensinados na escola dominical. Diga se é óbvio ou não é que esses irmãos estiveram mais preparados para enfrentar esse momento de pandemia, sabe por quê? Porque quem se preocupava em ir para o templo orar, quem se preocupava em receber o ensinamento da palavra de Deus junto com seus irmãos e de atuar na igreja, é aquele que também se preocupa hoje em orar e permanecer o mais firme para que, pedindo a Deus, para que essa situação passe, e que possamos permanecer firmes na fé. Então, Deus está nos chamando, não é só para uma reflexão, não é só para um momento que nós devemos parar, Deus está nos chamando para um momento que nós devemos agir, nós devemos ouvir a palavra do Senhor, que está sendo transmitida por vários pregadores e pregadoras que o Senhor levantou. Para quê? Para nos chamar a atenção, para que a gente possa estar retornando à alegria da salvação, ao primeiro amor, à primeira vontade, aquele ânimo, sim, com sabedoria agora, porque aqueles que não são novos convertidos, então já têm mais maturidade, se buscaram no Senhor, e aqueles irmãos que não estavam buscando, eles estavam simplesmente agindo com alguém que estava construindo a sua comunhão com o Senhor, que não era comunhão com o Senhor nenhuma. Era simplesmente uma visão segundo os seus próprios olhos. E, irmãos, Deus não nos trouxe as boas novas do Evangelho para que a gente esteja tendo um comichão nos ouvidos, escutando aquelas pessoas que vão falar exatamente o que nós queremos escutar. Deus não nos chamou para isso. Deus chamou para nós vivermos o Evangelho, onde o firmamento é o Senhor Jesus Cristo. Então, não vai se dar onde nós queremos. Irmãos, nós estamos escutando absurdos. Inclusive, eu não estou dizendo eu estou dizendo a igreja de forma geral, irmãos dentro da igreja dizendo que não é para fazer lives, para proclamar o reino de Deus, que não é, porque simplesmente não concorda. Irmãos, o evangelho tem que ser pregado em tempo e fora de tempo. Você que está pensando, talvez esteja pensando aí, sim, volte, porque Jesus é que ele está dizendo, construa a sua vida na rocha, construa o seu viver em mim, diz o Senhor Jesus Cristo. É ele que está dizendo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo é a rocha. Não vamos ir para outros fundamentos móveis, fundamentos volúveis, fundamentos que não têm firmeza, mas que tempestades dessa vida, cuidados dessa vida, simplesmente levam as suas bases e nada simplesmente irá sobrar, porque aquele que não constrói a sua vida no Senhor Jesus Cristo não ficará firme, não ficará em pé. Irmãos, o responsável pela comunhão com o Senhor Jesus Cristo, por buscar, por construir uma vida com Ele, o Senhor Jesus Cristo nos chamou. A palavra foi pregada. Você abriu o seu coração, abriu a sua vida, mas o responsável por essa construção é você. O responsável pela construção que vivo sou eu. Cada um é responsável por si. E nós temos aqui observar muito bem os ensinos do Senhor Jesus Cristo, para que a gente não venha cair. Então, se você está pensando diferente, ou se você se desviou, irmão, volte, retorne para o Senhor Jesus Cristo, retorne depressa, retorne porque a hora é chegada,
porque aqueles que ouvem a palavra do Senhor Jesus Cristo e as pratica, como diz a Bíblia, como um imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Coloque a sua vida na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, volte, corrija, planeje, chame, clame ao Senhor, busque cada vez mais fazer a vontade dele. Admita que está errado, porque aquele que só tem razão nunca vai abrir a porta do seu coração, nem da sua mente, para que ali a semente possa ser jogada e possa germinar um novo conhecimento que brota da vontade de Deus, dos ensinos do reino de Deus. Se você permanece fechado, permanece na situação anterior, mas se você abre a sua vida para que o Senhor Jesus Cristo entre, os ensinos do Senhor Jesus Cristo entre, ele transforma, porque o Senhor Jesus Cristo e os seus ensinos não nos transformam em pessoas vaidosas e querem nos fazer apenas o que nós queremos. Não, ele nos leva a entender, a compreender cada passo das nossas vidas que nós devemos dar segundo o seu evangelho e não segundo a nossa vontade. E aí, irmãos, isso é algo que se espalha em todas as áreas de nossa vida. Sabe por quê? Porque quando escutarmos uma ordem do nosso patrão, do nosso chefe, do nosso supervisor, nós vamos obedecer, porque aprendemos a obedecer com Cristo. E o contrário também é um problema, porque se a gente desobedece o patrão, como é que a gente vai obedecer a Cristo, né? Se nós desobedecemos o patrão a quem vemos, como vamos obedecer a Cristo a quem não vemos? A palavra de Deus fala disso para a gente, mas em outros contextos, né? Como é que nós dizemos que amamos a Deus que não vemos e não amamos aquelas pessoas que nós estamos vendo? Não faz o menor sentido para as nossas vidas. Então, meus amados irmãos, vamos seguir aí na rocha, ouvindo as palavras do Senhor Jesus Cristo, falando as palavras do Senhor Jesus Cristo e agindo segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo e os ensinamentos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Mas vamos voltar, porque o Senhor Jesus Cristo tem a vida. O Evangelho de Deus é vida, é paz, é luta também, é alegria. O reino de Deus é maravilhoso. E eu concluo, irmãos, dizendo que Deus abençoe a todos. Deus abençoe você. Deixa Jesus encher o teu coração. E eu tenho que dizer para mim mesmo, Senhor, enche o meu coração, a minha vida mais e mais da tua palavra. Deus abençoe. Eu gostaria de passar mais uma vez a palavra para os nossos irmãos que estão lá no templo da terceira IPI. Muito obrigado e Deus abençoe a vida de todos. Amém, né? Muito bom ouvir a palavra de Deus. Muito bom aprender mais de Deus, né? Aqui tem um pedido de oração, né? Foi depositado só um pedido, que foi do nosso irmão Adriano Fermino, que ele pede oração, na verdade, pela família dele, né? Deus possa estar abençoando sua família, irmão Adriano. E também agradecer as pessoas que assistiram, né? Que não colocaram os pedidos, mas que não foram expostos, né? Mas sei que, no fundo do coração, algumas pessoas têm pedido, né? Que Deus possa estar chegando com providência na vida de cada um. E, mais uma vez, lembrando, irmãos, que domingo teremos culto às 17 horas, certo? Aqui no templo da igreja, com o nosso pastor Rubens, né? E quarta-feira também, às 19 horas, teremos estudo novamente com o nosso irmão Tiago, né? Que agora eu vou pedir ao nosso irmão Tiago, que ele possa estar orando, encerrando, e logo após ele dará algumas interpretações finais, né? Deus abençoe a cada um. Pode orar, irmão. Amém, irmãos. Vamos estar fechando nossos olhos nesse momento e entrando em um momento
de oração com o nosso Deus. Então isso requer reverência da nossa parte. E vamos conversar com o nosso Deus, agradecendo a Ele por essa noite. Oremos. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos. Pai, muito obrigado por essa noite, que o Senhor possa estar abençoando a todos com a riqueza do teu evangelho, com a riqueza que existe em ti, com a riqueza da tua palavra, Senhor nosso Deus. Pai, nós pedimos que o Senhor seja cada vez mais presente em nosso viver, que o Senhor seja cada vez mais forte em nossas vidas, que a tua palavra fale cada vez mais alto no nosso viver e que o Senhor, ó Pai, possa nos guiar em todos os aspectos do nosso viver. Pai, abençoa os irmãos que estão na terceira igreja, que fizeram hoje a direção do culto, a direção do louvor, porque só o nome é live, Pai. Isso é um culto ao Senhor. Estamos aqui te cultuando, Senhor nosso Deus. Pai, abençoa a todos. Concede a cada um uma boa noite de paz, debaixo da tua santa e bendita mão poderosa. Eu te peço, te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. A nossa live está encerrada. Até domingo. Amém. Fique com Deus.